Empresário viajando para resolver situação de jogador. Alvo para o meio de campo definido. E a verdade sobre o interesse do Chelsea em Pedro? Até onde isso faz sentido? Isso tudo e muito mais agora, então eu peço não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, tá soltando aí, tava vendo uma reportagem aí, achei interessante ver. A imprensa paulista desorientada, sem entender nada. Isso tudo porque uma empresa Supervalue, alguma coisa assim, soltou uma informação que o ano passado os clubes brasileiros arrecadaram 1 bilhão e 900 milhões em marketing. Mas e o que tem a ver? Pois bem, só o Flamengo, 420 milhões de reais, quase o dobro do segundo colocado, que foi o Corinthians, 254 milhões de reais. É impressionante. O jornalista Sormani, falando, acho que no canal, acho que da Placar TV, alguma coisa assim, achando um absurdo como o Flamengo, que é fora de São Paulo, pois São Paulo é o berço da economia no Brasil, consegue ter essa capacidade, e os clubes de São Paulo, que o segundo colocado é o Corinthians com 254 milhões, se eu não me engano, e o Palmeiras com 190 e alguma coisa, não conseguem fazer um marketing melhor do Flamengo. E aí, não precisamos mais falar nada, nada. A marca Flamengo é gigante, é enorme, Brasil e mundo afora. Aí vem, aproveitando o marketing, e aí falando do assunto contrato lá de interesse da Adidas no Corinthians, que pode render uma melhora no salário, no contrato de fornecimento de material esportivo, porque no Flamengo tem a cláusula lá que se o Adidas fizer uma proposta melhor do Flamengo, a Adidas tem que equiparar. Aí o Mano, um influenciador e torcedor corintiano, falando, acho que no canal lá do Benji e tudo mais, falando que a Adidas sabe que a marca Corinthians é muito mais valiosa do que a marca Flamengo, só porque lá quer colocar o Corinthians no escalão lá de elite, junto com o Real Madrid, com o Manchester United, com a Juventus, e o Flamengo estaria no elite local. Bom, ele não sabe e não entende, né, essa situação, mas vamos lá. O Flamengo, quando fez o contrato lá em 2013 com a Adidas ofereceu essa mesma situação para o Flamengo, colocar o Flamengo no top 5 da patrocinadora. Isso tudo para quê? Para encher os olhos e fazer com que o Flamengo negociasse e aceitasse a proposta. Só que, passados os anos, o Flamengo teve um contrato de 10 anos, acabou o contrato e o Flamengo renovou, só que renovou por menos tempo. E aí a Adidas o rebaixou, colocando na questão da elite local. Pois bem, o Corinthians é tão grande, mas tão grande, como o Mano fala, que a sua torcida praticamente se concentra, a sua maior parte, em São Paulo. Já começa por aí. Já começa por aí. A torcida, a marca Corinthians é tão grande, que o clube está afundado em dívida com mais de 2 bilhões em dívida. De tão grande que é. Dizem que a única solução para o Corinthians hoje é se tornar SAF, pois não consegue arrecadar o dinheiro que seja suficiente para pagar a sua dívida. Bom, isso porque a marca é tão grande, é a maior do Brasil. O Flamengo, por sua vez, lá em 2013, se reestruturou.
E hoje a dívida do Flamengo ela foi para 380 milhões graças ao ex-presidente Rodolfo Landim, que comprou um terreno sem saber realmente como seria montado, construído o estádio. Contratou jogador como Carlos Alcaraz, que já foi embora, e a gente vai falar isso daqui a pouco, mais ainda à frente no vídeo. Gonçalo Plata, Michael, Alexandro, tudo isso. E aí a dívida aumentou, porque até então a dívida do Flamengo estava em 60 milhões de reais. 60 milhões para um clube que está arrecadando todo ano algo em torno de 1 bi 300, 1 bi 400, não precisa se dizer nada. Então, assim, os paulistas principalmente, querem sempre puxar para o time do seu coração, e está mais do que certo, aí tem que ser defendido mesmo. Seria estranho meter o pau e tudo mais, né? Então, assim, fica aí somente a dica. Essa proposta de elite, o Flamengo recebeu lá em 2013. Quando o Flamengo tinha um contrato de 10 anos, ele era o elite. Acabou o contrato, o Flamengo renovou por menos tempo, a Adidas rebaixou. Só que no continente sul-americano, o Flamengo é o time da Adidas, patrocinado da Adidas, que vende mais camisa. Tanto no Brasil quanto, né, nos outros países sul-americanos. Será que o Corinthians consegue fazer isso? Se com a Nike, nem os números das vendas da Adidas comparados com as da Nike, o Flamengo dava de lavada. Então, assim, enquanto os corintianos estão curtindo aí que o Flamengo é elite local e que ele pode se tornar um elite mesmo lá da Adidas, o Flamengo vende mais camisa, então fica mais ainda gostoso, né? O Flamengo aí sendo elite local, vendendo mais do que um time elite da Adidas. Bom, mas isso aí deixa para eles, vamos ver se eles assinam esse contrato. E outra, eles assinando o contrato, o Flamengo vai ganhar em cima. Então é uma maravilha ainda. Uma maravilha. Vai ter um contrato equiparado com um contrato elite, vai ganhar mais porque vende mais camisas e tudo mais. Então, a vergonha é para eles, não é para gente. Tá? Então, deixar isso aí de lado aí, que os antes ficam doidinhos. Bom, vamos lá. O Flamengo trabalha aí para recuperar 5 jogadores para o Mundial de Clubes. Vinha Pulgar, Alan de la Cruz e o Plata. Tá? Esses são 5 jogadores aí que o Flamengo trabalha para recuperar. Querem deixar aí já pronto, para quem sabe, até o jogo contra o Táchira, que é o último jogo do Flamengo nesse mês de maio e antes de embarcar aí para a Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo espera aí ter 5 jogadores. Inclusive também o Flamengo aí, como foi comentado, o Fabrício Romano, ele nunca acerta em relação ao Flamengo. Mas essa notícia aí, acho que não vai ter como ele não cravar. A imprensa inglesa já está falando, já tem uns 3 meses já, né, que o Jorginho realmente será jogador do Flamengo. Ele cravou aí, inclusive o Vinícius Júnior aí, deu as boas-vindas ao Jorginho para o Flamengo. Então isso aí já é notícia requentada que a gente já sabia que poderia estar acontecendo. Bom, mudando de assunto. Vamos falar aí agora sobre Charlie Alcaraz. O empresário do jogador viajou para a Inglaterra para resolver a situação do atleta. Há um disse que me disse. Dizem, pessoas lá de dentro do Flamengo falam que no contrato de empréstimo com o Everton tinha a cláusula lá de 6 jogos. O Flamengo bateu a 6. O Flamengo não, o Alcaraz jogou 6 jogos como titular. Já o Vene Casagrande, um dos últimos vídeos dele falando sobre a questão das metas, falou que é minutagem e que as minutagens não foram alcançadas pelo Alcaraz e não irá conseguir ser alcançada. O certo é, o Flamengo não conta com o atleta. Tá? O Flamengo não conta com o atleta e o empresário do jogador já foi avisado. Viajou para a Inglaterra para sentar com o Everton para saber a real condição do Everton.
O Everton quer baixar o preço e o Flamengo já avisou o empresário que o preço não será baixado. É aquele ou para cima, pois tem clubes ingleses interessados no jogador. O jogador fez um bom semestre lá na Premier League. Então o Everton agora que vai resolver toda essa situação. Ou vai ficar com o atleta nos moldes que estavam no contrato, ou senão o jogador permanecerá na Inglaterra, porém vai para outro clube. Resolvido o problema. Bom, vamos falar aí a verdade sobre Pedro no Chelsea. Que história é essa? O treinador Maresca do Chelsea quer reforçar o time inglês. Porém, não tem o que vem lá da Inglaterra, a gente procurando e tudo mais se informar. Na Inglaterra não se fala nada disso. Tá? Não tem nada de Pedro no Chelsea. O que está acontecendo é que a renovação com Pedro, entre Flamengo e Pedro, está travada. Porque o empresário do jogador quer uma renovação de contrato, porém uma readequação salarial, que é justo. O Pedro, por exemplo, hoje ganha menos do que o Michael. Ah, mas o Michael ganha de contrato? Não, tem luvas e tudo mais, mas o valor do Michael hoje é maior do que o valor que o Pedro recebe no final do mês. E isso aí, o Pedro está coberto de razão. Porém, a renovação de contrato será discutida após o Mundial de Clubes. O Flamengo espera passar esse Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes, para poder sentar e avaliar o que foi feito nesse primeiro semestre. Tá? Então o Flamengo aí vai sentar para ver. A mesma coisa acontece com a Arrascaeta. O empresário Daniel Fonseca do Arrascaeta quer uma valorização. Falaram aí, soltaram na imprensa algo em torno de 2,5 milhões de reais. Primeiro, se for isso, é a mesma história do Gabriel Barbosa. Pode esquecer que o Arrascaeta não vai renovar nessas condições, não. Isso já é certo. Porque hoje, fisicamente não entrega. Vive um bom momento, artilheiro, mas fisicamente não entrega. Ele fica aí no jogo 20, 30 minutos, depois desaparece, some, todo mundo está vendo isso. E internamente isso tudo está sendo levado em conta. 2,5 milhões, que é o que o empresário vem pedindo, que foi noticiado, esquece, isso não vai acontecer. O jogador tem contrato até dezembro de 2026. E, para a gente finalizar, o alvo do Flamengo aí, que a imprensa alemã vem trazendo, é Giovanni Reina. Isso mesmo, o jogador tem 22 anos, 1,85 m, posição meio de campo e meio campista ofensivo, pé direito. Ele tem 25 jogos na temporada, fez 2 gols e apenas uma assistência. O seu contrato se encerra no dia 30 de junho de 2026. Tá? O seu valor de mercado hoje, 10 milhões de euros. A imprensa alemã vem trazendo que o Flamengo tem interesse sim, inclusive já sentou para conversar com o Borussia Dortmund, clube que é detentor de direitos do jogador, para um empréstimo, com uma opção de compra no final do empréstimo. O jogador é visto com bons olhos, pois tem uma boa visão de jogo. Tá? E também pode jogar como ponta, e aquele ponta que o Felipe Luiz tanto deseja. Eu particularmente não vejo futebol alemão, então não conheço. Vi alguns lances dele no YouTube, aqueles highlights, né? E aí todo mundo ali é craque. Todo mundo é craque. Mas o jogador da vez aí é Giovanni Reina. Vamos aguardar para a gente ver. Se inscreveu? Ativou o sininho das notificações? Comentou? Compartilhou? Senta o dedo no like, dá essa moral para a gente. Ajuda muito no nosso crescimento. E para quem já é inscrito, um muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.